Minha mãe dizia que eu sou o Senhor das Estrelas. Galera, saiu o segundo episódio de What If, segunda temporada. Essa série aqui já voltou ontem com a gente, trazendo aqui o primeiro episódio que envolve e se a Nebula fizesse parte da tropa nova lá de Xandar. Quem não acabou vendo o nosso primeiro vídeo, não esquece de conferir aqui também depois desse aqui, porque nesse estamos falando do segundo episódio, aonde diz e se o Peter Quill invadisse a Terra e tentasse conquistar e enfrentar os Vingadores dos anos 80. Nós meio que temos um lance de equipe aqui. Então sugiro que se vistam equipe. Isso aqui é uma sacada genial, onde o episódio começa com a proposta de quando o Yondu vai lá sequestrar o Peter Quill, ainda criança, em 1882, 6 meses depois o Yondu entrega o Peter Quill para o Ego, diferente do que aconteceu no filme de Guardiões da Galáxia 2, onde o Yondu decide ficar com o Peter Quill ao invés de entregar para o Ego. Você não vai mais precisar disso, Peter. Não quando há muito mais pra você brincar. O episódio começa com a nave do Peter Quill chegando na Terra, sendo atacado pelo exército americano, que estava sendo liderado tanto pela Peggy Carter quanto pelo pai do Tony Stark, já que eles eram meio que os líderes da SHIELD naquela época. E a nave do Peter Quill, curiosamente, cai na mesma rua em que os Vingadores se juntam e fazem aquela cena de círculo no filme de Vingadores 1. Na frente ali daquela construção ali e tudo mais, igualzinho no primeiro filme dos Vingadores. E aqui já mostra o como esse episódio aqui vai ter muito mais referências a diversas produções da Marvel do que foi o episódio 1 da Nebula, Blade Runner. O Peter Quill chega na Terra com uma nave idêntica à mesma nave que o Ego utiliza em Guardiões da Galáxia 2. Depois de todos esses anos, enfim te achei. Uma das coisas aqui que mudou todo o percurso da história de fazer o Peter Quill ser do mal, digamos assim, foi o fato de, além do Yondu entregar o Peter Quill para o Ego ainda criança, é o fato do Ego simplesmente destruir o Walkman da mãe do Peter Quill mais cedo. Assim, ele não tem tanto tempo para ficar tão conectado com as músicas de sua mãe e assim não querer já ficar puto com o Ego logo de cara. O quê? Até porque mostra aqui um pouco esse episódio como crianças podem ser facilmente manipuladas por adultos e acaba, tipo, dando uma leve referência aí, tipo, a relações abusivas de pais e mães que fazem com os filhos. Achei bem interessante essa pequena indiretinha. Uma coisa que esse What If segundo episódio aqui acaba mostrando pra nós é como que o plot de Guardiões da Galáxia 2, o filme, é bom. Porque até mesmo no What If, quase que todo o plot de Guardiões da Galáxia 2 permanece o mesmo. Tanto que o mesmo objetivo do Ego é justamente colonizar e transformar todos os planetas que ele já visitou no universo, transformar nele mesmo. E aqui nesse episódio ele utiliza o Peter Quill para ir visitando todos esses planetas e transformar esses planetas e ativando e transformando aquela semente que ele colocou na Terra, que a gente viu quando ele conheceu a mãe do Peter Quill, em outros planetas, no próprio Ego. Todos destruídos, consumidos por uma onda de radiação cósmica 24 horas após sua chegada. E eu pensava que meu filho era um pé no saco. E se, na saga do infinito, o Tony Stark era justamente o cara que fazia piadas e referências com tudo quanto é coisa que existe no mundo real ao lado dos Vingadores, nesse episódio aqui quem assume esse papel é o pai do Tony Stark, onde ele fala mal até mesmo do próprio filho e a Peggy Carter acaba dizendo que o Tony tem um brilho. O Tony tem brilho. Esse garoto tem todo um arsenal nuclear correndo nas suas veias. Mostrando que, tipo assim, o Tony é chato, irritante, faz um monte de merda, mas ele tem um brilho que é justamente o brilho de ser um herói, que foi o final de Vingadores Ultimato. Além disso, o pai do Tony Stark fala que eles não são We Are The World, da MTV. Pois é referência às músicas, por que não? Está esquecendo que estamos no meio de uma guerra fria? Todo aquele lixo de We Are The World não funciona fora da MTV. E aqui, como tem uma ameaça alienígena chegando na Terra,
Eles precisam unir os heróis mais poderosos de todo o planeta para enfrentar essa ameaça. É exatamente a mesma proposta de Vingadores 1. Com esse tipo de poder de fogo, não sei se existe uma pessoa na Terra que possa detê-lo. Não uma pessoa sozinha, mas sim uma equipe formada pelo que o nosso pequeno planeta pode oferecer de melhor. Quem seriam os heróis aqui para enfrentar essa ameaça, só que nos anos 80. É essa a premissa dos Vingadores dos anos 80. Aqui temos a Peggy Carter, o pai do Tony Stark, fazendo o papel, digamos assim, do Nick Fury. Em seguida, a gente vê o Hank Pym e a Hope Van Dyne na mesa de jantar da casa deles, mostrando que já é um acontecimento após a perda da Janet Van Dyne, então é por isso que ele tem uma relação meio turbulenta com a própria filha. Quem está na nossa lista? Não tem vegetais. As batatas fritas são os vegetais. E a gente consegue ver ainda também o vislumbre do Hank Pym puto com o pai do Tony Stark nem atendendo o telefone. Hank, por favor, não desligue. Isso porque eles queriam utilizar as partículas PIM do Homem-Formiga justamente para benefício próprio deles, sem o aval e autorização do Hank Pym. Por isso que ele está brigado. É basicamente o começo de Homem-Formiga 1. O ocupante da aeronave foi visto indo... Envie o avião. Eu já me adiantei. Vamos para mais uma outra referência, onde eles chegam ali na base Pegasus. É exatamente a mesma base do projeto Pegasus que a gente acaba vendo em Capitã Marvel 1, aonde a Carol Danvers trabalhava ao lado da Doutora Lawson, que na verdade era a Marvel. E aqui a gente vê a Hope Van Dyne escutando uma musiquinha bem interessante nos Walkman dos anos 80, fazendo uma clara referência a uma criança que gosta de músicas igual o Peter Quill. Quem é o cara da armadura? Rei T'Chaka do reino africano de Wakanda. Eles normalmente não se envolvem em assuntos globais, mas... Alienígenas? Sim, alienígenas. E obviamente, como não tem o T'Challa, aqui neste momento T'Challa seria uma criança, temos o rei T'Chaka, o pai do Pantera Negra, que é o líder de Wakanda, e ele acaba fazendo muitas referências em tão poucos segundos em uma troca de frases com o pai do Tony Stark, falando que eles doaram um pouco de vibranium para o pai do Tony Stark, e ele acabou utilizando ali esse vibranium para criar um escudo que acabou se perdendo. Majestade, é um prazer. Seu pai foi um grande aliado nosso durante a guerra. Sim, eu sei que ele até doou o vibranium para os seus experimentos. Fizemos um escudo com ele. Acabou perdido no Ártico, mas fora isso as coisas foram muito bem. É basicamente o escudo do Capitão América que está congelado neste exato momento. E falando em Capitão América, a gente acaba vendo o próprio Soldado Invernal, o Bucky, que foi enviado pela Hydra justamente para ajudar a defender o planeta Terra. Afinal, a Hydra não consegue ter um planeta para dominar se outra pessoa vir dominar. Então, inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, é meu inimigo. Não, não é assim a frase. Não sei. Ele enviou o Soldado Invernal, o assassino mais letal do mundo. E o mais curioso, esse cara aqui é justamente o cara que mata o próprio pai do Tony Stark. E o pai do Tony Stark tá ao lado dele o tempo inteiro. Parece com ele, Howard. É igual ao Bucky. Ouvi os rumores, mas, mesmo que seja verdade, o homem que nós conhecíamos se foi, Peg. E temos problemas maiores para enfrentar. Temos também o Golias, que é justamente aquele professor que aparece em Homem-Formiga 2, disputando a altura que ele conseguia atingir e o Homem-Formiga tem, e eles ficam disputando quem tem a maior metragem ali. Pois é. Obviamente, a Doutora Lawson, que é justamente a tutora Marvel de Capitã Marvel. Ótimo, temos um homem-gato, uma menina do espaço, um homem gigante e um silencioso, porém mortal. Bom ver vocês. E você deve ser o rabugento, né? Vai, trouxa! E a batalha ali começa enfrentando o Peter Quill em Coney Island, em Nova York. É o mesmo local onde o Homem-Aranha acabou enfrentando o Abutre no primeiro filme de Homem-Aranha. O Peter Quill chega ali e começa a brincar no parque de diversão, até que ele para e fica encarando vários bonequinhos de um guaxinim. Cara, referência ou não, que o Peter Quill sempre amou um guaxinim, e é por isso que ele sempre amou o Rocket Raccoon. Eu peguei essa referência. No meio dessa luta, a gente acaba vendo o próprio Soldado Invernal utilizando a mesma arma lança-granadas que ele utilizou contra o Capitão América e Viúva Negra em Capitão América 2.
E aí que a batalha começa a dar ruim e simplesmente chega o Thor. Pô, como que o Thor tá aqui? É porque o Thor tem 1500 anos e matou o dobro de pessoas da idade dele. Então o Thor aparecer aqui é o mesmo Thor que aparece em Vingadores 1. Então o Thor chega ali, todo B10 já chegando com um raio, mandando a ver com tudo, e acaba dizendo que o Ego e o Peter Quill já acabaram conquistando todos os outros 8 reinos de Yggdrasil dos 9 reinos. Até mesmo Asgard foi destruída. Talvez aqui Odin e até mesmo o Loki acabaram morrendo. Até porque eles não aparecem aqui nesse episódio. Jotunheim foi o primeiro a cair. Asgard logo depois. O Thor acaba dizendo que encontrou uma das mudas do Ego no Missouri, que é exatamente a cidade de origem do Peter Quill, aonde a mãe do Peter Quill conheceu o Ego, exatamente a origem e o começo de Guardiões 2. O Peter Quill acaba sendo pego ali pelos Vingadores e tudo mais e sendo preso ali por eles. Obviamente chega ali a Hope Van Dyne escutando uma musiquinha no seu Walkman, toda feliz, segurando com bastante gosto o seu Walkman. Isso aqui chama a atenção do Peter Quill, falando que se aquilo foi um presente da mãe da Hope. E ela meio que dá a entender que sim. Esse Walkman era dela? É que você tá segurando tão firme. Eu sei que se eu ainda tivesse o meu, provavelmente estaria fazendo o mesmo. E o Peter Quill fala que se ele tivesse o dele, ele seguraria com todas as forças do mundo. E isso aqui mostra como a essência do Peter Quill ainda não saiu dele, mesmo nessa versão, nesta outra ramificação do universo original Marvel, que o Loki com certeza deve estar assistindo com a gente neste momento. Peter Quill disse que veio pra Terra justamente pra tentar fugir do controle mental do Ego. E ele tá ali não para dominar o planeta, mas só pra chegar até em casa. Tem toca-fitas. Eu só quero chegar em casa. E aí que o pai do Tony Stark está escutando toda essa conversa e ele acaba falando assim, agora todo mundo vai culpar a culpa do pai ausente? É tudo a culpa do pai ausente? Atrás disso tudo. É o pai dele. Ele disse que é como um deus espacial alienígena esquisito. Tá, ótimo. Culpe o pai ausente. Eu ouço isso do meu filho direto. Ele fala essa frase é porque o Tony Stark teve que fazer terapia junto com o projeto Barf, que ele mesmo acabou criando, quer dizer, o Mistério acabou criando, e tentar resolver esses problemas parentais ali nessa terapia holográfica que o Tony Stark criou em Guerra Civil. E mais 611 milhões de dólares para minha pequena terapia experimental. Aqui neste episódio eu acho muito curioso porque, cara, seriam 2 personagens que eu sempre achei que dariam certo no MCU, o Thor e a Capitã Marvel, porque nesse episódio aqui, o Thor está agindo exatamente igual a Capitã Marvel agiu em Vingadores Ultimato. Ele chega, já tem a equipe formada, já tá todo mundo trabalhando junto, e o Thor fala, beleza, tô indo lá resolver a parada sozinho então, porque eu sou mais forte, é isso aí. Cara, é o mesmo plot de Capitã Marvel. Isso está demorando muito. Vou encontrar o menino e destruirei ele e a muda sozinho. Ô, Lourinho do Raio, nós meio que temos um lance de equipe aqui. E eu tenho um dever pra cumprir aqui, homem calvo de bigode. Pra onde vai? Matar o Thanos. Geralmente trabalhamos em equipe e o ânimo do grupo já tá fragilizado. Obviamente começa ali a batalha final, digamos assim, contra o Ego, e o Thor ali no meio da luta acaba dizendo que enquanto houver ar em seus pulmões, ele não vai parar de lutar. É a mesma frase que ele diz pro Ultron no final de Vingadores Era de Ultron. É a mesma frase que ele diz pro Ultron no final de Vingadores Era de Ultron. Não enquanto houver fôlego em meu corpo. Enquanto houver vida em meu corpo, eu estou ficando sem ter o que dizer. Vai demorar? Pra tentar enrolar o Ultron até o Visão dar uma cacetada no Ultron com o Mjolnir. E aqui no meio desse projeto, e aqui no meio dessa luta é o seguinte, uma parte dos Vingadores estão enfrentando o Ego, enquanto a outra parte está indo conversar com o Peter Quill para convencer ele a lutar contra o Ego, já que o Peter Quill é muito mais poderoso do que todos juntos. Sem minha mãe, eu nem me sinto em casa mais. Isso aqui é interessante porque o Bucky está lá também. E o Bucky está com uma missão dupla. Basicamente, o Bucky ainda está seguindo a ordem da Hydra justamente para matar o Peter Quill. E aí que entra a emoção, né? Aquela coisinha de emoção e mexer com o coração do Bucky. Porque é neste momento que o pai do Tony Stark, o cara que morreu pro Bucky, acaba convencendo o Bucky a não matar o Peter Quill, utilizando o Capitão América para entrar no coração do cara. Steve Rogers conheceu, e o homem que ele conhecia, o amigo que ele amava, nunca daria esse tiro.
falando que o Capitão América sempre acreditou no amigo e sempre queria ter ele ali junto, mete aquela frase emocional que é justamente o que convence o Buck. Além do mais, o Peter Quill abraçando o Hank Pym, tipo ali ele acaba sentindo o que ele tinha com o Capitão América antigamente. E o pai do Tony Stark fala, obviamente, né, o Capitão América aqui salvando a minha vida 50 anos depois. 50 anos depois e o Capitão América ainda tá salvando a minha vida. Já mostra como o Tony Stark não gostava do Capitão América quando criança, porque o pai dele era fascinado e amava o Capitão América, e não o filho. Meio que isso, sabe? Aqui o Hank Pym e o Peter Quill acabam indo para a batalha principal contra o Ego, e o Hank Pym acaba encolhendo e aumentando de tamanho, com o Peter Quill sem um traje. E a gente sabe que quando um personagem tá sem um traje, ele não consegue encolher ou crescer, porque senão ele vira uma gosminha gelequinha lá no banheiro, igual em Homem-Formiga 1. Só que com o Peter Quill não tem esse problema, até porque ele é meio celestial. Então, por ser meio celestial, isso não afeta ele. E aqui o que eu digo, quando o plot de Guardiões da Galáxia 2 é muito bom, é quando esse What If aqui mete a mesma parada. Quando o Peter Quill chega pra conversar com o Ego e lutar contra o Ego, ele fala que você matou a minha mãe, você quebrou o meu Walkman na música da minha mãe, e o cara fala que fez tudo, é basicamente as mesmas frases ditas em Guardiões da Galáxia 2. Fazer agora, Peter. Você matou a minha mãe. Partiu meu coração colocar aquele tumor nela. E a luta começa e simplesmente o Peter Quill utiliza o poder do fruto ali pra eliminar o Ego daquela região ali. Ele não derrota o Ego de fato, mas ele elimina o Ego ali do planeta Terra utilizando o poder do fruto ali naquele planeta. E ele fala que a mãe dele sempre chamou ele de Senhor das Estrelas. Cara, até dá um arrepiozinho nessa cena. Verdade, velhote? Minha mãe dizia que eu sou o Senhor das Estrelas. Aqui temos o T'Chaka falando que gostou da cerveja dos humanos ali e tudo mais, provando que o Wakanda, a galera, não toma cerveja, né? E simplesmente o Thor também não, até porque ele também acaba gostando. Como se chama isso? Cerveja light? Ah, que exótico! Outra! E temos ali a Marvel entregando o Goose para o Peter Quill, e o Peter Quill fala que gosta mais de cachorros. Pois é, referência a Guardiões da Galáxia 3, que eles têm um cachorrinho junto com eles. Mas eu gosto mais de cachorro. E o episódio termina com o Buck voltando às suas memórias, saindo do controle da Hydra e estando livre novamente por causa do Capitão América. E ali eles acabam formando os Vingadores dos anos 80, indo em uma missão para derrotar o Ego junto com o Peter Quill. Que o Peter Quill aqui está ainda com os poderes de um celestial também, até porque o planeta do Ego continua vivo. Então, é uma ganguezinha ali intergaláctica planetária do planeta Terra indo derrotar o Ego. Seria legal se continuasse esse episódio aqui para ver mesmo se essa equipe conseguiria derrotar o Ego, como derrotaram em Guardiões da Galáxia 2 com os Guardiões da Galáxia. Eu ia querer ver mais, até porque esse episódio aqui foi muito bom. E, essa segunda temporada tá bem melhor que pelo menos os 2 primeiros episódios de What If primeira temporada. Eu acho que eles conseguiram encontrar aqui histórias muito boas para serem contadas nessa segunda temporada. Eu quero saber se você curtiu esse episódio, se assistiu o primeiro também. Não esquece de ver o nosso outro vídeo. Se curte Percy Jackson, também tem outros vídeos de Percy Jackson aqui no canal. Não esquece de se inscrever aqui embaixo. Até o próximo vídeo e...